bom dia a todos, todas, todes. E para a gente uma grande honra, né, ter a Luísa aqui conosco. Antes de apresentar a Luísa, eu vou fazer minha audiodescrição e a audiodescrição da Graziele, que é nossa intérprete. Eu sou a Flávia, sou uma mulher branca de cabelos Chanel, o cabelo curtinho, loira, um loiro meio castanho, aí, uma mistura. Estou de óculos, a armação dele é escura, tem um rosa misturadinho. E vocês estão, né, quem está podendo nos ver, está me vendo da cintura para cima. Atrás de mim tem alguns quadros, alguns de borboletas e mariposas e alguns certificados meus, e tem um pedacinho do computador aparecendo atrás. A Graziele, nossa intérprete, tem acompanhado a gente aqui ao longo desses eventos. Ela é uma mulher branca, está de cabelo amarrado, está usando óculos, a armação dela também é escura, ela está com fone de ouvido branco, a gente consegue vê-la também da cintura para cima, e ela está com uma blusa preta e o fundo dela é um fundo branco. Bom, de novo, então, né, é um prazer receber a Lu. A Luísa é nossa parceira já né, do projeto da Rede Cunha Axé Mulheres na Ciência. Agora é pesquisadora adjunta, né, Lu? Assistente, eu nunca sei o nome, na UFBA, e membro também da Rede Cunha Axé de Mulheres na Ciência e de tantas outras redes de mulheres na ciência, e hoje ela vai falar um pouquinho para a gente, né? Quem é que faz essa ciência no Brasil? Qual é a cara da ciência brasileira, né? Então, queria agradecer muito, Lu, pela tua participação aqui hoje com a gente. Fique à vontade, o público é seu. Muito obrigada, Fal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre mulheres na ciência, sobre quem faz ciência no Brasil. Antes de começar aqui a minha fala, também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo bem curtinho, castanho com luzes. Meu óculos, né? Também uso óculos, né? Todas nós aqui. Meu óculos tem armação transparente e eu estou vestindo uma blusa preta com a escrita "Pesquise como uma garota", mas não dá para ver a blusa inteira. No meu fundo, o fundo é branco também, eu estou sentada numa cadeira que também aparece na filmagem, a cadeira ela é preta com detalhes azuis. Bom, a cara da ciência brasileira, quem faz ciência no Brasil? Esse tema é um tema muito interessante, porque a gente começa refletindo, né? A ideia é a gente refletir sobre a ciência, sobre o cientista. E aí, nessa reflexão, a gente já começa com uma pergunta. Quando você pensa em cientistas de destaque mundial, né, no mundo inteiro, quem é que vem à sua cabeça? Quem é aquele primeiro cientista, aquela primeira cientista que você pensa quando fala em ciência? Muitas vezes, né, a gente tem uma imagem formada quando se fala em cientista. Essa imagem muitas vezes está associada, talvez, ao Newton, né? Quando fala em cientista, vai falar do Newton, ou ainda ao Darwin, pessoal que tem mais ali a tendência pela biologia, vai pensar logo no Darwin, né? Ou o Einstein, eu acho que a imagem, a figura do Einstein, né, é aquela figura mais clássica quando se pensa em cientista, né, que é aquele cara com o cabelo meio desgrenhado, a língua de fora, né, o cientista meio maluco, assim, né? Isso é muito característico também. A gente também pode pensar mais recentemente no Carl Sagan, né, que também foi um nome muito forte aí na ciência mundial, ou ainda mais recentemente, né, o Stephen Hawking,
que é muito conhecido pelos seus livros, né? Para além da produção científica, mas indo aí para divulgação científica, né? Para falar sobre ciência com um público não especializado. Então, é interessante, a gente tem aí vários nomes, ícones da ciência. Legal. E aí, temos também o Neil deGrasse Tyson, né? Que também, agora, nos últimos anos, tem ganhado destaque aí, principalmente por seu trabalho de divulgação científica, falando de astrofísica, pelos seus documentários, né? Os documentários muito bacanas, como Cosmos, né? E outros, que ele está sempre aí na mídia, falando sobre ciência, sobre questões, inclusive, bem complexas, né? Mas de uma maneira bem interessante, né? Bem acessível. Então, quando a gente pensa em cientista, a gente vai pensar nesses grandes nomes da história, né? Eu coloquei alguns aqui, mas temos aí Galileu Galilei também, que é um nome clássico, pesado aí dentro da ciência. Temos outros, muitos e muitos, né, nomes dentro da biologia, que é a minha área. A gente poderia pensar em Mendel, a gente poderia pensar em Lamarck, a gente poderia pensar ali em vários nomes interessantes, né? Então, dentro desse espectro aí, né, de cientistas em nível global, eu falei um monte de nome aqui, mas eu não falei nenhum nome brasileiro, né? Então, vamos pensar agora, quando a gente pensa em cientistas do Brasil. Quem é que vem na cabeça quando a gente pensa, não, eu quero referenciar, eu quero exaltar cientistas do Brasil? Opa! Né? Então, quem é que a gente pensa quando vai exaltar cientistas do Brasil? Né? Quem é que faz ciência no Brasil? Que é a pergunta lá do início, né, da minha fala. Quem são as pessoas que fazem ciência no Brasil? Que tem esse papel de destaque, né, no Brasil? Bom, eu poderia citar aqui, né, o Oswaldo Cruz, talvez, que tem aí um nome, né, principalmente a gente pensando na Fiocruz, que leva o nome ali em sua homenagem, né? Teve um papel muito importante aí na parte das ciências médicas. A gente poderia falar do Átila, né, que agora, durante a pandemia, explodiu. Todo mundo conhece o Átila, todo mundo conhece o Átila falando sobre vírus, né? Ele é um pesquisador que trabalha com essa temática e ele se aventurou, se dedicou para a divulgação científica, para tentar, né, sensibilizar a nossa população a respeito aí da gravidade da pandemia da Covid-19. Então, o Átila aí tem um papel fundamental também na ciência brasileira, né, no que diz respeito à comunicação, né, a quem recebe essa informação. Nesse sentido, eu, enquanto bióloga, também não poderia deixar de falar do pirula, né, que é o outro nome que se pensa quando a gente fala em ciência, hoje na era das mídias sociais, a ciência, quando falamos em ciência, a gente pensa muito nos divulgadores científicos, né, que são aquelas pessoas que aparecem mais. Né? Mesmo antes, né, eu mostrei alguns nomes internacionais aí, que, com certeza, Carl Sagan, Stephen Hawking, o próprio Neil deGrasse Tyson, eles são grandes divulgadores científicos, para além das suas pesquisas, né, do desenvolvimento de suas pesquisas. Então, a gente tem aí alguns nomes, né, interessantes. Eu poderia ficar aqui horas falando, né, de nomes brasileiros. A gente tem aí o Chico Mendes, né, que tem a clássica frase, né, que ecologia sem luta de classes é jardinagem. E temos outros muitos, o Adolfo Lutz, que também foi um pesquisador. Esse é mais nichado ali na área que eu trabalho. Ele trabalhava com anfíbios no Museu Nacional, foi um grande pesquisador também. Então, a gente tem aí nomes muito importantes, né? Nomes muito relevantes na ciência mundial, na ciência brasileira, nomes muito marcantes. Mas curioso, né? O que essas pessoas que eu falei até agora, elas têm em comum?
né? O que será que essas pessoas têm que acabam, né, aparecendo, acabam sendo lembrados? Eles são, claro, pesquisadores, né, de altíssimo nível, divulgadores, comunicadores científicos também de altíssimo nível, mas o que todas essas pessoas têm em comum? O que será que elas têm? Bom, são todos homens, né? São todos homens. Eu falei uma lista de vários homens cientistas. E eu tenho certeza que se você não lembrou de pelo menos um deles, quando eu perguntei, né, quem é um cientista internacional, né, que você lembraria, qual o cientista brasileiro que você lembraria, inclusive, cientistas brasileiros acabam sendo até um pouco mais difícil, né, porque a gente tem essa síndrome de achar que o Brasil não produz cientistas de qualidade, a gente sempre olha para países do Global Norte, que a gente chama, né, que são esses países como os Estados Unidos, os países da Europa, a gente olha para esses países como países modelo, né, e a gente esquece do que acontece aqui dentro do Brasil também, de qualidade dentro do Brasil, né? Não é só coisa ruim que acontece aqui. Nós temos, de fato, muitos pesquisadores, muitos cientistas de extrema relevância, tanto nacional quanto em nível global também. Mas eu só citei homem, eu só falei de cientista homem. E por que será, né? O que isso significa? Por que será que eu só citei cientistas homens? Será que não existem cientistas mulheres de destaque? Será que não, a gente não tem? Até tem, mas nada muito relevante, né? Nada que tenha sido construído a ponto de marcar a história, né? Como Darwin, Newton, Oswaldo Cruz, né? Será que é por isso que a gente não tem nomes de cientistas mulheres na nossa memória rápida ali, né? Nesse gatilho de responder uma pergunta em alguns segundos? Ou apenas será que a gente não tem espaço, né? Ou a gente não tem a possibilidade de mostrar o nosso trabalho porque a gente vive num sistema que impede que isso aconteça? O que será que acontece? Bom, eu vim aqui para falar sobre quem faz ciência no Brasil. Então, não vou aqui, né, me estender falando sobre cientistas de outros lugares, né, embora a lista, né, de cientistas diversas seja, né, infinita, mas eu vou me ater aqui a cientistas brasileiros. Será que a gente não tem cientistas mulheres brasileiras de destaque a ponto da gente lembrar delas quando uma pergunta simples como quem são os cientistas do Brasil surge, né, para a gente? Na verdade, nós existimos sim, né? Eu sou cientista, Fal é cientista, temos diversas cientistas fazendo ciência no Brasil e fazendo ciência de altíssima qualidade, né? E uma coisa que é importante a gente ressaltar é que a gente existe de uma maneira diversa, né? Somos de diferentes, temos diferentes bagagens, viemos de diferentes lugares, temos diferentes questões pessoais, né? Somos diferentes, claro, a diversidade humana é gigantesca. E existe, claro que existem mulheres cientistas, e claro que existem mulheres cientistas extremamente competentes e de destaque, e que poderiam estar nessas listas que eu citei ainda há pouco, né? E, bom, quando eu perguntei por que será que elas não estão nessas listas, a resposta eu dei na mesma hora, né? Muitas vezes a gente só não tem o espaço. Muitas vezes a gente só reproduz uma cultura que faz com que a gente acredite, né, que o trabalho feito por homens é um trabalho mais técnico, mais
mais aperfeiçoado, um trabalho mais direcionado, um trabalho mais especializado do que o trabalho de nós mulheres. E a gente muitas vezes reproduz esses conceitos que vêm ali, né, do contexto cultural da nossa sociedade, né, que é o patriarcado, onde o homem ele está ele tem um papel dominante na nossa sociedade, mas, na verdade, isso como eu falei, é uma questão cultural, mas que não reproduz a realidade. Então, sim, nós existimos e nós somos diversas. E eu não vou ficar aqui muitas horas, eu poderia ficar aqui horas falando sobre a qualidade, né? Vocês estão vendo várias mulheres aí no fundo da tela. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre cada uma dessas grandes mulheres que são apenas um recorte mínimo da nossa diversidade e da nossa qualidade. Mas eu recortei ali, né? Peguei 4 dessas grandes cientistas para a gente conhecer melhor, para a gente ver o tamanho da diversidade da ciência brasileira, tá? Então, eu vou falar aqui sobre 4 mulheres. Isso não significa, isso não representa em nada a grande diversidade que a gente tem de mulheres extremamente competentes que desenvolvem pesquisas extremamente relevantes no cenário nacional e global. Mas eu trouxe 4 nomes aqui para começar a estimular a curiosidade de vocês para conhecer novas e novas mulheres. Tá? A primeira delas é a Emanuele Góes. A doutora Emanuele Góes, né, vocês estão vendo aí, ela é uma mulher negra e ela é uma mulher nordestina, né? Que é importante a gente ressaltar isso, porque dentro do Brasil a gente tem, além de questões, né, com a nossa sociedade machista, a gente tem questões racistas, a gente tem questões xenofóbicas. Então, quando a gente fala, né, sobre cientistas diversas, mulheres cientistas diversas, a gente precisa ter uma abordagem que a gente chama de interseccional, que é essa abordagem onde a gente reconhece os diferentes sistemas de opressão que atuam na nossa sociedade, né? E esses sistemas, eles atuam de maneira conjunta, né? Eles se somam, se multiplicam. Então, é importante a gente ressaltar, né? A doutora Emanuele Góes é uma mulher negra e nordestina. E ela combate, né, na sua pesquisa, ela combate ao racismo e às desigualdades no que diz respeito ao acesso a serviços de saúde. Então, o trabalho dela é voltado para o direito reprodutivo das mulheres e o acesso à informação. O que isso significa? A doutora Emanuele Góes, ela trabalha visando, né, garantir às mulheres o direito a uma saúde sexual e uma saúde reprodutiva, né? Que a gente sabe que hoje no Brasil a gente não tem esse direito garantido. Então, ela é uma pesquisadora e ativista extremamente competente, ao ponto dela ter sido, né, assessora de gênero e raça para a ONU, né? Então, ela é reconhecida mundialmente por seu trabalho nessa luta pelos direitos das mulheres. Tá? Então, ela já foi assessora de gênero e raça no Fundo de População da ONU. Então, a gente não ouve falar dessas mulheres e não é porque elas não são competentes. A gente não ouve falar dessas mulheres porque elas são mulheres. E, mais do que isso, é uma mulher negra e nordestina. Além da doutora Emanuele Góes, a gente tem a Célia Nunes Correia, ou a Célia Chacriábara. Bom, vocês estão vendo na imagem, a Célia é uma mulher indígena do povo Chacriabá. E veja bem, ela vem de Minas Gerais, né, no sudeste do Brasil, e ela é uma mulher cientista e indígena.
ela foi a primeira do seu povo a receber o título acadêmico de mestre. Veja o tamanho desse feito da Célia, né? A luta dela vem focada na reestruturação do sistema educacional. Então, a Célia, ela como pedagoga, ela visa, né, como professora, ela visa o acesso ao sistema educacional de mulheres indígenas, né? Ela quer que o povo dela conquiste espaços como ela conseguiu conquistar. Então, mais uma mulher, né, indígena agora, a gente falou de uma mulher negra, agora estamos falando de uma mulher indígena que tem um papel super relevante para a luta dos direitos das mulheres e dos direitos indígenas, no caso da Célia, né? Que também é pouco reconhecida pelo fato de ser mulher e mais ainda pelo fato de ser indígena. Trago agora mais uma mulher extremamente competente e extremamente revolucionária, que é a doutora Jaqueline Gomes de Jesus. Doutora Jaqueline, ela é psicóloga e ela é uma mulher transgênera. É uma mulher transgênera e negra. Então, ela sofre opressão desde o momento que ela nasceu, né? Por ser quem é e pelo contexto histórico de discriminação, né, e marginalização das pessoas transgêneras no Brasil. E aí ela pesquisa temas relacionados à cultura, à identidade de gênero, à diversidade, trabalho e direitos humanos. E ela não só atua nessa temática, né, de questões de gênero, como ela é vice-coordenadora, tá, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, trabalhando ali com enfoque sobre o trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Então, ela é uma mulher transgênera e negra que atua combatendo o trabalho escravo no Brasil contemporâneo, na luta contra o racismo, tanto contra, né, o racismo negro, quanto contra o racismo em relação aos indígenas. Então, mais uma pesquisadora, né, que busca, com a sua pesquisa, mudar a cultura de desigualdade, né, e de preconceito que a gente tem no nosso país. E, por fim, mas não menos importante, né, não posso deixar de citar a Luciana Viegas. Luciana Viegas, ela é mãe, ela é uma mulher negra e ela é autista. E ela é pedagoga. A Luciana Viegas, ela atua, né, na sua pesquisa e na sua vida na luta contra o racismo e o que a gente chama de capacitismo, que é, né, a exclusão deliberada e o preconceito e a reprodução, né, desses conceitos equivocados a respeito de pessoas com deficiência. Ela é professora, né, como pedagoga, focada na educação inclusiva. E ela foi idealizadora e trabalha no movimento Vidas Negras com Deficiência Importam. E também é membro ali de uma associação, né, voltada para os direitos das pessoas autistas. Então, veja que, como eu falei, né, a gente tem questões que se entrelaçam. Eu falei aqui, Luciana, ela é mãe e ela é uma mulher negra e autista. Por que é importante a gente mencionar que ela é mãe? Porque tanto no sistema acadêmico, na academia, né, na ciência, quanto na nossa cultura, né, no nosso dia a dia, as mulheres mães, elas passam por dificuldades que, por exemplo, né, os pais não passam. A gente tem
quando a mulher é mãe, ela pode perder o emprego ou não conseguir o emprego por conta disso, né? Ela é sempre associada ao cuidado da casa e ao cuidado familiar, e por conta disso, ela sofre com o preconceito de que a sua qualidade laboral não seria boa, não seria adequada, porque ela tem o papel de cuidar, né, do filho. Quando ela tem um emprego, ou no caso, quando ela é acadêmica, quando ela é cientista, e ela tem ali, né, uma pesquisa em andamento, muitas vezes ela não é respeitada, ela não é acreditada, né? As pessoas costumam entender que uma mulher mãe não será competitiva para vagas acadêmicas, não será uma boa pesquisadora, porque ela tem que se dedicar ao cuidado da casa e do filho. Então, ser uma mulher negra que é mãe, e ainda uma mulher negra que é autista, que já tem todo um tabu em cima dessas questões, né? E ainda assim, ela atuar nessa luta ativamente, né? Tanto na sua pesquisa quanto na sua comunicação do dia a dia, né? Nas suas atitudes diárias, né? Faz com que a Luciana e tantas outras sejam mulheres, né, que precisam ter destaque, precisam ter esse reconhecimento por toda a pesquisa, todo o desenvolvimento e todo o benefício que elas geram para a nossa sociedade, lutando por uma sociedade melhor, né, e igualitária. Eu citei apenas 4 mulheres aqui, né? Mas é importante a gente entender que eu citei 4, mas existem um universo de mulheres, né, diversas, fazendo ciência no Brasil e no mundo. Então, para a gente entender isso, para a gente valorizar, né, a produção científica do Brasil e do mundo, a gente precisa buscar essa diversidade. Então, cada um de vocês, né, que tem interesse, por exemplo, na área da ciência, mas que não se reconhece nesses exemplos que eu dei lá no início, né, esses exemplos de grandes cientistas que eu dei lá no início, não pensem que vocês não podem ser cientistas, porque vocês não se reconhecem naqueles homens lá, brancos, a maioria, né, tirando o Neil deGrasse Tyson, mas aqueles homens brancos, héteros, e, enfim, né? Vocês podem e devem se tornar cientistas, porque existem cientistas diversas, nós existimos e nós resistimos. Então, busquem diversidade para se inspirar no seu dia a dia e para inspirar outras pessoas também. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Deixo vocês com essa imagem com várias cientistas brasileiras, que, como eu falei, eu poderia ficar aqui horas e horas falando de cada uma delas, mas acredito que eu tenha conseguido pelo menos plantar uma sementinha da curiosidade em buscar nomes de mulheres, né, brasileiras e estrangeiras, né, cientistas de destaque aí para a gente se inspirar, tá bom? Muito obrigada. Que coisa mais linda, Lu. Foi ótimo, né, te ouvir e saber, né, dessa diversidade. Isso, como você falou, é uma pontinha, né? É só uma pitadinha de quão diversa é a nossa ciência, né? De quão diversa é a ciência brasileira e mundial também. Eu sempre comento, né, que a ciência ela sempre foi diversa, ela não era, ou pelo menos não é, ou pelo menos não era, inclusiva, né? Muitas vezes a gente exclui essas pessoas, mas diversa ela sempre foi, né? Ela sempre teve essas pessoas que enfrentaram diferentes desafios
para que estivessem fazendo ciência. A gente tem histórias, né, de mulheres que tiveram que simular ser de um outro sexo, serem homens, serem de outro gênero, para que pudessem fazer ciência numa época que mulheres não eram aceitas, né, ou não eram bem vistas na ciência. Então, não podia deixar de perceber que, né, o quão emocionada tu ficou, e eu também fico, e a gente né, faz parte, e projetos desse tipo que fazem, né, que a gente tem vontade de fazer, de levar essa informação adiante, nos emociona, porque a gente está fazendo isso, né, de uma forma voluntária, justamente para levar mais longe essa informação, né? Porque muitas vezes ela fica restrita a um certo grupo de pessoas, né? E o Semeando Ciência Meninas em Campo vem para isso, né? Vem para trazer essa diversidade, para mostrar essa diversidade. Aproveito a fala da Lu para que a gente incentive, então, a atividade, né, uma atividade complementar a essa daqui, que seria a busca, então, pelas estudantes e pelos estudantes de outros nomes, de mulheres e de outras pessoas, entre aspas, né, que não seguem um padrão homem branco, para que descubram outras pessoas que fazem ciência, né? E o quão diverso quão diversa é a ciência. Foi lindo, muito obrigada, Lu. Eu acho que deu mais ou menos o tempo que a gente estava esperando. Essa gravação, então, vai ficar, né, para que as professoras e os professores distribuam para os seus alunos. Que eles assistam, discutam, e qualquer dúvida que aparecer ou algum comentário, mandam para a gente repassa para a Lu, e a Lu pode então responder particularmente, né, para cada pessoa. Lu, quer deixar alguma rede social, algum e-mail, alguma coisa, se as pessoas quiserem te escrever também? Perfeito. Quero deixar um recado também, né? Essas imagens que eu utilizei, né? Essas ilustrações, elas fazem parte de um projeto também da Cunha Axé, que a gente está desenvolvendo em parceria com a Unesco, e a gente vai ali, em breve, lançar muitas dessas mulheres que estavam ali, né? Elas vão fazer parte de um jogo, e esse jogo vai ser disponibilizado como recurso educacional aberto para ser aplicado em sala de aula. Então, vai ser um recurso, né, de um jogo sobre mulheres cientistas. Não vai ser um jogo só com mulheres brasileiras, então aquela lista que está ali, aquelas imagens, né, que são só de mulheres brasileiras, vai sofrer algumas alterações ali. A gente vai ter nomes de mulheres de outros países também nesse jogo, mas que vai ser bem legal para compartilhar, né, com as escolas e para ser aplicado nessas outras escolas. Então, em breve, a gente vai estar aí com esse jogo pronto para disponibilizar para quem quiser utilizar. Vai ser em formato de aplicativo e para ser utilizado, né, no computador. Então, em breve, a gente vai ter esse recurso também para auxiliar justamente nessa busca, né, por se inspirar e inspirar outras pessoas, né? Acho que esse é o principal objetivo. E, Lu, só sem querer te interromper, mas já interrompendo, tem o jogo da memória, né, que a gente já tem disponível, e eu já compartilhei também com os professores e com as professoras na nossa pasta de material complementar. Exato. Temos esse jogo da memória e tem mais um jogo da memória também em colaboração com a Unesco que vai sair, né? Esse jogo da memória que está disponível já tem mulheres diversas também, né? São 10 mulheres, né? De cientistas que mudaram o mundo, né? O nome do nosso jogo já disponível. Quem são elas? Cientistas que mudaram o mundo. E aí vai ter mais um jogo da memória também,
com outros nomes também super relevantes, importantes. E, além disso, temos também cadernos de colorir, tem alguns recursos aí, né, disponíveis para a gente sempre pensar, né, nessa temática de inserção de mulheres na ciência, de entender, internalizar que as mulheres podem fazer ciência, né, e mulheres diversas podem fazer ciência e devem fazer ciência. Para redes sociais, para contato, pode me contatar via e-mail, né, que é Luisa, como está escrito aí, Luisa, Luisa, M de Maria, viegas@gmail.com. Esse é o meu e-mail. E redes sociais tem o arroba da Cunha Axé, né? E tem o arroba Minha Amiga Cientista, que é o meu perfil de divulgação científica também, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem uns vídeos lá falando sobre questões diversas. E aí, quem quiser entrar em contato também pode buscar o perfil por lá. Foi um prazer. Obrigada, Fal, pelo convite. Um prazer enorme. Obrigada, Graziele, pela tradução, né? Foi perfeita. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Nos vemos na semana que vem. Abraço.